Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Nos recolhamos num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos na quarta-feira passada nossa caminhada para a Páscoa. Fomos exortados por Jesus no Evangelho a viver este caminho rumo à Páscoa, na oração, no jejum e na prática da caridade e a esmola. Hoje, esses três elementos aparecem com uma linguagem nova, dando para a gente as exigências deste caminho para a Páscoa. Eu tenho uma amiga dessas muito esparoladas, muito brincalhona, que ela sempre na roda de convivência com a família, ela diz isso e deixa o marido com raiva, porque ele é daqueles católicos bem piedosos. Ela se converteu bem mais tarde, mas tem um espírito muito espontâneo, muito livre, e ela diz assim: mas a igreja não quer que a gente fique feliz mesmo, hein, padre? A gente chega com a maior empolgação do carnaval, animado, começar um ano depois de ter convivido o tempo inteiro na fazenda com a família, aquela alegria toda. Quarta-feira de cinzas vem, taca cinza na cabeça da gente. No primeiro domingo depois, vem pôr a gente 40 dias no deserto com Jesus, jejum, e ainda passando fome, e ainda sendo tentado pelo diabo. E aí eu sempre recordo
rindo do jeito dela, mas sempre recordo que não é que a igreja pôs a cinza e Jesus no deserto com o demônio para impactar e amortecer a alegria do carnaval. É o contrário. Esse convite à conversão da quarta-feira de cinzas e do primeiro domingo da quaresma é um convite tão grande, mas tão grande, que as culturas pagãs colocaram o carnaval uma semana antes. É o contrário. Para tentar diminuir a força do convite à conversão. É o contrário. Do ponto de vista, o carnaval surge como uma forma de resistência a esse caminho de conversão. Vamos ao Evangelho, número 9 do seu folheto. Nada contra a alegria. E tem gente que sabe viver o carnaval de forma muito sadia, em ambientes muito sadios de família, de amigos. Não é contra a alegria que o Evangelho fala, é a favor de uma alegria que não passa. É a favor e em vista de uma alegria que não deixa ressaca e não deixa cansaço, sequela. Seu folheto número 9, Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui o Espírito Santo, que conduz Jesus ao deserto, simboliza a força que conduz Jesus para que Jesus enfrente o espírito do mal. Se você pegar na sua Bíblia, aqui é capítulo 4, versículo 1. Se você abrir sua Bíblia, você que está em casa nas redes assistindo a missa, olha aí no capítulo 3, no versículo 17 de Mateus, é o versículo que vem imediatamente antes desse aqui, conta que Jesus é batizado no Rio Jordão. Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo pousou sobre ele, do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, o escolhido. Então, esta cena de ser conduzido ao deserto para ser tentado, conduzido pelo Espírito Santo, aquele Espírito que o ungiu no batismo, firme e movido por uma declaração de amor. Jesus não vai ao deserto movido por raiva contra o mal. Ele vai movido pela força do amor declarado. Este é meu filho amado, tu és o meu filho amado. É o amor que move Jesus. Há um tipo de cristianismo muito afeiçoado a uma luta contra o mal. E parece que a maior virtude do cristianismo é combater o mal. Não, a maior virtude do cristianismo é abrir-se ao amor, viver o amor, e pela força do amor, o mal vai. Entende a diferença? Daquele cristianismo medroso do capeta, que fica o tempo inteiro sacrificando e lutando para afastar o demônio, e você vira um bicho assombrado e assustado com tudo quanto é coisa que é perigoso. O capeta, sai dessa, cola no amor, enfrente a vida acolhendo o amor, e esse amor vencerá o mal. Amém? Só o amor vence o mal. Sai dessa religião de medo, ela é própria para escravos. Jesus vai ao deserto para enfrentar o espírito do mal, porque acabou de ser ungido pelo Espírito e ser declarado pelo Divino Pai Eterno como o meu filho amado. Em ti ponho o meu agrado, eu te escolhi. É isso que move Jesus.
Vamos lá? Versículo 2. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Pronto. Jejum, 40 dias e 40 noites, a fome. O deserto é, por excelência, na Bíblia, o lugar da sua intimidade total com Deus. É o lugar onde não tem nada, só tem você e a realidade mais profunda que lhe habita, você com você mesmo. E você encontra em você a descoberta das suas necessidades, da sua carência. Eu preciso de comida, coisa básica, preciso de água, comida. Mas você também no deserto descobre proximidade de Deus, que é Espírito, que não é visível como pessoas e elementos objetivos, mas experimentar presença de Deus. Jesus fica no deserto 40 dias e 40 noites em oração. Tem fome. A fome aqui representa o homem e a mulher em todo o processo de sofrimento por causa da privação. Lembre-se que eu estou associando essa experiência de Jesus no deserto, saindo da abundância da água do Rio Jordão, do vale de terra mais fértil do mundo, o Vale do Rio Jordão. Ele sai da abundância e vai para a escassez, para o deserto, fazer jejum. Lá ele mergulhou no mistério do amor de Deus. Aqui ele mergulha no deserto, ele mergulha no mistério da nossa dor e do nosso vazio humano, da nossa carência. Esse mergulho de Jesus no deserto é prefiguração desse mergulho de Jesus na tragédia dolorosa do sofrimento da cruz. Prefigura. Aqui no deserto, ele está indo experimentar ao extremo o que é ser gente, o que é ser homem, mulher nesta vida. E homem e mulher em situação de privação. O contrário disso é Adão e Eva lá na primeira leitura, que tem tudo, tem um Éden. Mas vai dar ouvido a uma serpente, vai estragar o paraíso, porque tem gente que não dá conta e não sabe viver na fartura. Tem gente que dá conta de desgraçar a própria vida na fartura, não tem? Tem gente que dá conta de ser infeliz na fartura. Adão e Eva, símbolos de um casal felizes no paraíso, no Éden, com tudo, mas tem que caçar encrenca. Tem gente que dá conta de desgraçar a própria vida, não é só numa fartura assim, como a gente vai ver no correr do Evangelho, de ser dono de muitas riquezas. Tem gente que dá conta de desgraçar a sua própria vida com um salário mínimo. Só fazer trem ruim com o dinheirinho que ganha com o salário mínimo. Não tem? Vamos lá? Vamos ver como é que nós somos? Pegue comigo. Teve fome. Então, quando Jesus teve fome, o tentador aproximou-se e disse a ele. É sempre assim. Todas as vezes que nós temos fome, seja qualquer fome, fome de comida, sede de água, fome de afeto, de amor, de compreensão, independente da fome, é sempre assim. Na escassez é que cola do lado nosso um zoado, um espírito para levantar suspeita. Vamos ver? O demônio, o tentador, aproximou-se de Jesus e pronuncia a primeira palavra que o demônio pronuncia, é a última palavra que Jesus acabou de ouvir há 40 dias atrás lá no mar, lá no Rio Jordão. Ele diz:
se és filho de Deus. Foi a última voz que Jesus escutou. Tu és meu filho amado. O demônio cola, para usar uma expressão da juventude, linka o sofrimento de Jesus na escassez com a fartura de Jesus no Jordão. A mesma expressão. Tu és meu filho amado, se és filho de Deus. Porque a escassez, a primeira coisa que a escassez faz, a carência, a necessidade, a privação, a primeira coisa que ela faz com a gente é pôr em crise o quê? A nossa identidade. A gente vê isso muito nas crianças. Quem trabalha na educação aqui sabe disso. Uma menina, um menino, adolescente, na sala de aula, que tem o pai e a mãe, que trabalha e luta e dá toda a força de vida para ele. O bichinho chegou meio aziado na sala de aula, o coleguinha pergunta: o que foi, cara? Que você está azedo desse jeito, você está triste? Fala para a menina, você é tão bonita, tá com esse... o que foi? Aí, porque meu pai e minha mãe, eu queria tal coisa e não deixou. Mas seu pai e sua mãe amam você, falando isso para você, não é? O zoado do coleguinha da sala de aula é: se seu pai e sua mãe te amam, não vai fazer isso com você. E aí o bichinho olha para ele e pensa: nossa, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Só que quem fala um trem desse não tem condições de ser bom amigo e boa amiga, mas cola, não cola? É levantar suspeita. Tem muita gente que não sabe e que odeia Marx por causa do marxismo, mas Marx e Freud inauguraram a era da suspeita. Talvez você seja marxista sem saber, freudiano sem saber. Marx e Freud inauguraram a filosofia da suspeita. Freud, as suspeitas internas das convicções, e Marx, a suspeita das relações. Sempre levantando suspeita sobre tudo. O demônio tem essa pedagogia da suspeita. Se és filho de Deus, manda. Vamos ver? Manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, brada a igreja: está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus vai para o deserto, faz jejum, passa fome, para ensinar-nos que quando também nós passarmos fome, privação, nós precisamos descobrir outros tipos de alimento, que não aqueles da geladeira, da despensa e do iFood. Jesus aqui está dando para nós uma oportunidade que pela privação e o sofrimento dele, quando eu estou chateado, revoltado, bloqueado, furioso com as privações que eu estou passando, é hora de eu ativar minha possibilidade de nutrir-me de outro tipo de alimento. E Jesus diz para nós, falando para o diabo, quer que ecoe ao nosso ouvido, não só de pão nós vivemos, nós precisamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Portanto, fazer jejum só tem sentido se o jejum de quarta-feira da quaresma, sexta-feira da quaresma, é ocasião para você se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Aqui inaugurou a teologia do jejum. Para o cristão, fazer jejum é passar um dia, ou uma manhã, ou um ciclo da quaresma, fazendo a abstinência, a renúncia que você faz na quaresma. Não vou deixar de beber tal coisa, comer tal coisa. Mas se no lugar disso que você come e deixa de comer, você não põe o escutar a palavra que sai da boca de Deus, esse jejum seu não vai levar a nada. Está claro?
Então, põe a escuta da palavra de Deus, que você vai descobrir que existem outros tipos de nutrientes. Um energético que os açúcares e as frituras não trazem. Pronto. Enfrentada a escassez, o demônio não convence Jesus, o demônio leva Jesus para um outro lugar muito curioso. Vamos lá? Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, brada a igreja: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Espere lá, presta atenção que o diabo agora, ele abre parênteses, ele diz, porque está escrito, e o demônio começa a dar um cursinho de Bíblia para Jesus, no templo. Presta atenção, o demônio sabe da Bíblia, e leva Jesus para o templo e começa a dar um cursinho de Bíblia para Jesus, citando o Salmo 91, que muita gente gosta de ler. Está escrito o quê? Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito. Leia, igreja. E eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, brada. também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O templo é lugar para quê? Para oração e para adoração. E o demônio faz uma excursão só com católico, para levar para Jerusalém, levar no templo, no lugar santo. Leva Jesus na parte mais alta do templo, dá um cursinho de Bíblia e fala, se és filho de Deus, esta religião sua de ficar rezando, escutando Deus, querendo descobrir a vontade de Deus para a sua vida, nada. Faz essa religião ficar mais emocionante, mais excitante. Faz essa religião transformar para você num lugar de aventura. Transforma o templo num lugar de arrepiar, emocionar, de distrair. Lança-te de lá para cá, para os anjos descerem, te segurar e todo mundo dizer, oh, esta é a religião do espetáculo. Primeira tentação, pão. A segunda tentação, transformar a religião em circo. Que Bento XVI use uma expressão mais clássica, pão e jogos. Hoje em dia está na moda a religião do circo, a religião espetaculosa, a religião da emoção, do choro barato, do arrepio. O demônio propõe a Jesus transformar a religião num lugar de aventura arrepiante. Porque, inclusive, dá muito mais sucesso para o pregador. Quer um pregador rachando de fazer fortuna, é ele transformar a igreja dele num lugar para bombardear a cabeça do povo de tuque, 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 de emoção e de arrepio. Lá vem o milagre, lá vem a bênção, os anjos te pegaram. Essa é a religião espetaculosa. Jesus diz que isso é tentar Deus, porque o templo é lugar não de distração, não de pompa e circunstância do culto e do pregador e do povo que vem prestar culto e se emocionar com o que faz. Mas religião, templo é lugar de cultivar a relação com Deus, não tentar Deus. Não porás à prova o Senhor, diz Deuteronômio 6,16. A tentação mais difícil, diz Bento XVI, é esta. A tentação mais difícil de interpretar e aplicar é essa do diabo, com toda a logística religiosa, levando Jesus para o templo. Porque essa tentação, ela fala
ela fala do sentido de Deus na vida do mundo, na vida do homem. Para que Deus? Cadê Deus? Quem é Deus? E pode ser muito subjetivo essa especulação, a tentação da aventura do templo. Jesus vai propor a você um caminho mais elevado. Vamos lá? Próxima conversa do diabo. Presta atenção que agora o diabo vai apelar ao extremo. Ele é muito bom de estratégia. Se tem uma coisa que o demônio sabe, é de estratégia. Vamos lá? De marketing. Ele sabe transformar a igreja e a religião num jogo de marketing e de estratégia de sucesso. Versículo 8. Novamente o diabo levou Jesus. Deixe causar em você um desconforto enorme. Como é que pode esse trem do diabo levar Jesus? Não te estranhe, não. Deixe isso te causar um impacto muito grande, porque às vezes você não sabe que você também é levado, manipulado. Leva sim. A forma com que o diabo mais leva você, sabe qual? A fórmula mágica das ideologias, de direita e de esquerda. Porque as ideologias têm exatamente esse o papel. O demônio cita a Bíblia para Jesus, cita o Salmo 91, fala da palavra de Deus, mas para você escutar o diabo e não fazer o que a palavra de Deus manda, mas fazer o que o pregador está mandando. Entendeu a diferença? E na maioria das vezes, quem é o melhor instrumento de Satanás somos nós pregadores. Repito-o, por minha culpa, minha máxima culpa. Na maioria das vezes, a maior ferramenta de Satanás somos nós pregadores. Usamos a palavra de Deus, como o diabo, para tirar a conclusão para você. Não é usar a palavra de Deus para que você crie uma relação íntima com o Senhor e o Senhor lhe fale ao coração. E você cultive uma íntima comunhão com o Senhor. As ideologias fazem exatamente isso. Cita a Bíblia, cita a palavra de Deus, cita Deus, mas para você votar em mim e pôr-me como representante seu, de Deus. E aí você mata qualquer um que fizer crítica a mim, porque você confunde a mim com Deus. Então, as ideologias, elas são a forma mais rasa do capeta trabalhar hoje em dia. Vamos lá? Olhe a força da ideologia. O diabo que deu cursinho de Bíblia para Jesus, olha o que ele faz agora. Exatamente a performance dos líderes das religiões mundanas e dos poderes mundanos. Versículo 8. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Brada. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Mostrou o que? Repete. Os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Espere lá. Para me adorar. Mas adorar, a gente não adorava, não era no templo? Não, o templo não é mais lugar de adorar, o templo é lugar da gente distrair. É a religião do espetáculo, é lugar da gente emocionar, arrepiar. Agora a adoração tem um outro lugar, diante dos reinos do mundo e da glória.
não é diante de Deus. Entendeu a mudança? Olha a mudança. Os líderes religiosos e políticos de hoje mostram para as massas insanas os reinos do mundo e sua glória. E dizem também, se você votar em mim, eu te darei tudo isso. Eu garanto que te darei. Isso é próprio do populismo. O populismo propõe exatamente isso. O populismo propõe instaurar um estado de bem-estar social, gastos sociais, distribuir a renda para melhorar o consumo. E diz a você tem que me autorizar que eu faça a intervenção no Estado e na economia, para dar a você o dinheiro. Mas quem vai financiar isso? Preocupa não que eu resolvo. Aí vem o esquema. O populismo propõe estado de bem-estar social, delega-me, e depois vem os impostos, vem uma economia de juros altos, de inflação, de baixo crescimento, para dar aos pobres um dinheirinho dos impostos, mas não vem desenvolvimento, progresso, sustentabilidade, qualificação, capacitação, economia de desenvolvimento e de progresso na ciência, na qualidade da educação, da saúde, da segurança pública. Isso não conta. Pode destruir o que for. Tendo progresso é o que conta. Tendo dinheiro e eu dando dinheiro para vocês, calem a boca. Pode fazer o que for. Qual é o problema em ter armas? Tem impostos. Veneno para matar a natureza inteira. Tem impostos. Isso vai ser renda para calar a boca de pobre. É o diabo mostrando os reinos do mundo e a sua glória, minha gente. E dizendo, eu te darei tudo isso se você ficar quietinho, caladinho, me adorar. Eu te dou. Isso existe, gente? É real, minha gente. Bora. Vamos ver como enfrentar o Gabiru? Vamos lá? Jesus, o diabo diz, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, brada, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Pronto, espere lá. Já falei isso e repito. O que o marxismo e o capitalismo consumista têm em comum? O marxismo e o capitalismo consumista têm em comum transformar você num materialista de sucesso, consumidor do produto. Bento XVI, você vai se assustar, interpretando essa terceira tentação, ele vai falar uma das coisas mais dolorosas que eu já li na minha vida. O demônio pergunta se Jesus é o Filho de Deus. Este poder de ser Filho de Deus para Jesus pressupõe a cruz, diz Bento, a morte. Pressupõe o centro, noutro monte, não neste monte em que o diabo mostra os reinos do mundo e a sua glória, mas o monte Calvário, onde ele está suspenso na cruz e morre, escarnecido pelos homens e abandonado até pelos seus discípulos. O reino de Cristo é algo completamente diferente nos reinos da terra.
e do esplendor dos reinos da terra, que Satanás representa falando da glória. Este esplendor da cruz, da glória da cruz, é o único esplendor que cresce por meio da humildade no coração daqueles que, ouvindo a palavra de Jesus, se deixam se tornar discípulos de Jesus, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Agora você vai se assustar com o que vai ouvir. Eu sei que você não vai compreender tudo, porque eu já li mais de 50 vezes e não compreendi tudo. Está gravada a homilia, depois você pode ouvir de novo. Olha o que Bento diz. Livro Jesus de Nazaré, no capítulo sobre as tentações, na página 50. Escute o que ele diz olhando para a cruz. Voltemos à tentação de Satanás. O verdadeiro conteúdo torna-se visível se considerarmos as novas formas que as tentações de Satanás assumem concretamente ao longo da história. Quando a igreja se uniu com a política e fez o chamado Império Cristão, ou os reinos cristãos da Europa, tentou fazer da fé um fator político de unidade do império. O reino de Cristo deve então receber a forma e o esplendor de um reino político. Do lado do castelo do rei, a igreja poderosa imperial, toda em ouro. Porque Satanás e os políticos convenceram a igreja da impotência da fé e da impotência terrena de Jesus, que deve ser ajudada pelo poder político e pelo poder militar. Em todos os séculos, ressurgiu sempre e em múltiplas formas essa tentação de assegurar a fé por meio do poder, e ela correu sempre o risco de ser asfixiada nos abraços com o poder. A luta pela liberdade da igreja, prefigurada na boca dos políticos. E, portanto, a luta pelo reino de Jesus não pode ser identificado com nenhuma figura política e com nenhum reino deste mundo. Deve ser travada durante todos os séculos essa luta, para que a igreja não se torne abraçada pelo poder político e dos políticos. Então, olhe para a cruz. O preço pela mistura da fé e do poder político consiste em último fato, de que a fé entra a serviço do poder político e a fé deve vergar-se aos critérios do poder político. Você põe o político lá e você não pode falar nada contra ele, porque é ele que patrocina e financia a liberdade religiosa. Está entendendo, gente? Bento XVI, minha gente. Não é nenhum marxistazinho vermelho falando isso, não. Os riscos que nós corremos de sermos manipulados pelas ideologias de direita e de esquerda são os mesmos. Asfixiar a nossa fé no abraço com os líderes políticos, independente da ideologia de onde vem. A igreja tem que ter liberdade, não só responsabilidade, não só autoridade moral, de dizer a qualquer um, de qualquer ideologia, em que cada um tem que converter-se e crer no Evangelho. Amém? Amém? Está claro? Como eu perguntei domingo passado, não estou perguntando se você concorda, estou perguntando se está claro.
você concordar, talvez vai ser um caminho longo de seu processo de libertação das ideologias. Não dou conta de fazer isso. Irmã, irmão, queira hoje, com Jesus, na luta contra Satanás, Jesus venceu a mentirosa divinização do poder e do bem-estar, à maneira das promessas de um futuro, concedendo a tudo e a todos, por meio do poder e da economia, um bem-estar social. Hoje é dia de você subir o monte, não o monte de Satanás com os reinos do mundo e sua glória. Mas hoje é dia de você subir o Monte Calvário e aos pés da cruz, você ver Jesus lançar-se lá do alto do céu, não do alto do templo para jogar no chão para ver se os anjos o carregam, mas ele se lançou lá do alto do céu, aqui na cruz, para da cruz lançar sobre você um sangue de purificação da alienação da sua mente, de purificação das falsas doutrinas, dos engodos e das manipulações doutrinais que rodam por aí e tentam fazer de você uma cordeirinha, um cordeirinho dos reinos daqui. Esse é o precipício onde ele se lança. Ele se lança nesse precipício não para que anjos o segurem, mas para que a mão dele desça até o abismo mais profundo onde está nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, Adão e Eva, e erguê-los do pecado e regenerá-los para o Éden do reino dos céus. Queira esse encontro com ele, deseje esse encontro com ele e saia dos enganos de Satanás. Incline a sua cabeça, feche os olhos, aceite o convite de Jesus a descobrir em você o que você é, a filha, o filho amado do Pai, que nenhuma escassez, como a fome do deserto, e nenhuma fartura das glórias dos reinos deste mundo, nem o pior desta vida, nem o melhor deste mundo, será mais forte para você do que ser filha, filho amado do Pai. Diga a Jesus que você aceita, que Ele te conduza, te devolva a sua condição de filha, filho amado do Pai, e que você vai trabalhar pelo reino dele e não pelos reinos deste mundo e das glórias vãs destes reinos. Fale com Jesus. Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, cante. Sozinho eu não posso mais. Cante. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. sozinho
posso mais viver. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, As tentações as tentações que o Senhor enfrentou que o Senhor enfrentou são as minhas tentações. são as minhas tentações. Constantemente Constantemente sou ameaçado por elas. sou ameaçada por elas. Senhor, Senhor, me dê a sua mão. me dê a sua mão. Ergue-me, Ergue-me, levanta-me, levanta-me, alcança-me alcança-me de tudo aquilo de tudo aquilo que me faz que me faz caído cair pelas necessidades pelas necessidades ou pelas seduções ou pelas seduções dos desejos enganosos. dos desejos enganosos. Ergue-me Ergue-me daquilo que me afasta daquilo que me afasta da grandeza da grandeza de ser filho de Deus. de ser filho de Deus. Não deixe, Jesus, Não deixe, Jesus, que nenhuma fraqueza, que nenhuma fraqueza, nenhuma privação, nenhuma privação, nenhuma fartura nenhuma fartura me faça esquecer me faça esquecer e negar e negar a minha identidade verdadeira a minha identidade verdadeira que o Senhor me devolveu que o Senhor me deu pela graça do batismo. pela graça do batismo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Faça a sua oração. Agradeça a Jesus, o único que pôde dar a você a graça de ser filha, filho de Deus. Agradeça. E diga a Ele que você não vai permitir que as tentações, que os piores momentos de privação e de sofrimento, nem as maiores conquistas da sua vida vão tirar de você aquilo que você é e que o diabo tenta arrancar de você. Ser filha, filho de Deus. Agradeça a Ele. Tudo que Ele sofreu, tudo que Ele sofreu, para devolver a você a filiação. Não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sussurra, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho Eu não posso mais. sozinho. Eu não posso mais viver. Abra seus olhos aqui para a cruz, fique de pé, erga as mãos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Brada, Sozinho eu brada, não posso mais. sozinho, Eu não posso mais. sozinho.